Galera, vamos para a aula 13, então nós vamos falar agora de circunferência e círculo. A diferença de circunferência e círculo nós já conversamos, vocês se lembram? Circunferência é só o contorno do círculo, ó. Isto aqui é a circunferência. E o círculo é tudo, é o contorno mais tudo que está dentro, né? O círculo é tudo, é o contorno mais tudo que está dentro, tá bom? Muito bem. Aqui ele dá a definição de circunferência, é o conjunto dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância, denominada raio, de um ponto do plano, chamado centro, tá? O raio, ele sempre vai do centro da circunferência até a periferia dela, certo? Muito bem. Aqui tem algumas propriedades interessantes. Vamos dar uma passada por elas. A propriedade 1 fala assim, olha, eu tenho aqui dois segmentos, eles estão os dois pertencentes na circunferência, né? Eles estão no interior da circunferência. E eles se encontram num certo ponto P. A propriedade é a seguinte, gente. Se eu pegar esse pedacinho desse segmento aqui, ó, PA, e multiplicar por esse pedaço desse segmento PB, ele vai ter o mesmo valor que o produto do PA' vezes o PB', tá bom? Então, se eu tiver segmentos de reta no interior de uma circunferência que se encontram num ponto, eu posso falar que 3 vezes 4 é igual a 2 vezes x. Legal, né? Aí tem uma outra propriedade da circunferência, só que agora esses dois segmentos, eles estão externos à circunferência, tá? Aí eu vou pegar o segmento inteiro, eu vou falar que tudo isso aqui, AP vezes AB, é igual a tudo isso aqui vezes isso aqui, tá? Ó, esse inteiro vezes esse pedacinho vai ser igual a esse inteiro vezes esse pedacinho, ok? Por exemplo, se tudo isso valer 13, então eu vou falar que 13 vezes 5, tá aqui, é igual 13 vezes 5, de novo, tá aqui, ó. Tudo isso, 13 vezes o que tá externo, 13 vezes 5. É igual a tudo isso, M mais 6, vezes o que tá externo, ou 6, tá? Muito bem. Interior e exterior da circunferência, né? O interior, ele vai do centro até a periferia. Tudo que tá aqui é o interior da circunferência. E a parte externa da circunferência, ela é maior que o raio, tá bom? Ela vai ter valor maior que o raio. Tudo que for menor que o raio tá interno na circunferência. Tudo que for maior que o raio tá externo. Nós já conversamos sobre a área do círculo também. O que ele faz aqui é dividir o círculo em vários segmentos, né? E abre, como se abrisse esse segmento aqui, ele ficaria num retângulo. E aí, essa altura do retângulo coincidiria com o raio, né? Seria o raio, ó. E aqui, ó, é como se tivesse aberto, planificado. Ele é o comprimento da circunferência, que seria o PR. É que um sobrepôs o outro aqui, ó. Um encaixou no outro para não ficar sobrando nada desses pontinhos. Aí, quando eu faço R vezes PR, dá o PR ao quadrado, que é a área da circunferência, tá? O PR ao quadrado. A corda, ela é um segmento, né? Que os dois pontos aqui, ó, eles pertencem à circunferência, tá? Então, corda é um segmento que liga dois pontos de uma circunferência. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? O arco, lembra do arco que nós também já fizemos exercício dele? Se você pegar esse ângulo interno aqui, que eu posso chamar de alfa, se você pegar esse ângulo interno aqui, que eu posso chamar de alfa, e multiplicar pelo raio, eu tenho arco. Então, o que é o arco? O arco é o valor do meu ângulo multiplicado pelo raio, tá bom? Aí eu tenho a resposta em graus. Para ter a resposta em radianos, é aquele grande que nós fizemos uma comparação de 2πr que vale a 360,
E quanto que vai equivaler a um ângulo alfa qualquer, né? Aí a gente multiplicou em cruz e dá aquela fórmula grandona. S igual a 2πr alfa sobre 360, ou πr alfa sobre 180. Muito bem. A posição da reta em relação à circunferência, ela pode ser secante ou tangente. O que é secante? Secante é quando o segmento de reta encontra a circunferência em 2 pontos apenas. E tangente é quando encontra a circunferência em um ponto só. Tá bom? Tangente encontra em um ponto só, secante encontra em 2 pontos. Aqui ele deu vários exemplos fazendo isso. Ó. Por exemplo, olha a circunferência C2. Ela é interna à circunferência C1. Ela é externa à circunferência C3, quer dizer, ela não está dentro da circunferência C3. C1 e C3 são secantes, né? O que é secantes? Eles se encontram em 2 pontos. C5 é tangente e interna a C4, verdade. C4 é tangente externa a C1, verdade. Ela está encontrando um ponto só e ela é externa a C1, tá bom? Beleza. Nós vamos fazer alguns exercícios também com a área inscrita e circunscrita. O que é uma área inscrita? Aqui, essa circunferência, ela está inscrita nesse quadrilátero, tá bom? Esse triângulo, ele está circunscrito nessa circunferência. Quando eu envolvo, a figura envolve por fora a circunferência, ela é circunscrita. Quando ela envolve por dentro, ela é inscrita, tá bom? Circunscrito por fora, esse é um exemplo. O triângulo está circunscrito à circunferência. Inscrito por dentro. O que é inscrito? Deixa eu achar o inscrito aqui. Que esse é circunscrito, esse aqui também, esse aqui também. Cadê o inscrito? Esses 3 círculos aqui estão inscritos nessa circunferência. Inscrito tá dentro, tá bom? Tangenciando. E quando a figura está por fora, ela é todo circunscrito. Aqui, gente, eu tenho encontro de 3 bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz é quando ela separa o ângulo em 2 partes iguais e vai dar lá no ponto médio do lado oposto da figura. Esse aqui é uma bissetriz, outra. O encontro das 3 bissetriz chama-se incentro. Prontinho. Aqui é o ângulo central, nós já falamos que o arco S é igual ao ângulo central vezes o raio. E aqui tem uns exercícios para a gente que nós vamos fazer, tá bom? Vamos começar do 21. Vamos lá. Vamos começar do 21. No exercício 21, acompanhe aí na apostila suas, por favor. Ele fala o seguinte: as circunferências do desenho foram construídas de maneira que seus centros estão sobre a reta R. Deixa eu pegar a apostila, que é melhor eu fazer o desenho aqui para depois eu fazer na folha, ó. Vamos fazer aqui, vou fazer aqui com vocês. Deixa eu pegar uma caneta preta para a gente enxergar bem, ó. Vamos lá. As circunferências do desenho foram construídas de maneira que seus centros estão sobre a reta R. Seus centros estão em cima da reta R. Essa é a reta R, beleza. Esse é o centro da circunferência. De uma circunferência e da outra circunferência, certo? Tá. E que uma intercepta a outra. Os vértices do quadrilátero A, B, C, D estão na intersecção da circunferência com a reta R e nos pontos de intersecção das circunferências. Se o raio da circunferência é 2, a área do quadrilátero ABCD é quanto? Gente, se o raio é 2, vamos completar aqui algumas coisas. Aqui vale 2, que é o raio. Ó. Da periferia até o centro é o raio. Aqui, da periferia, do centro até a periferia é o raio, tá certo? E aqui do centro até a periferia o raio, tá certo? Ele quer que a gente ache
a área desse paralelogramo. Esse paralelogramo aqui, ó, eu posso enxergá-lo como um losango, aonde ele tem uma diagonal maior, que é essa aqui, que a gente pode chamar de, vamos pegar outra cor, só um minutinho. Nós podemos chamar de AC uma diagonal aqui, e podemos chamar de DB a outra diagonal deste paralelogramo, também chamado como losango. Quando eu faço isso, já que ele pediu a área desse quadrilátero, eu posso falar que a área vai ser igual, a área desse quadrilátero, ela vai ser igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, tá bom? São algumas formulinhas para a gente guardar. Tem a formulinha do quadrado, que é base vezes altura, ou do retângulo, que é base vezes altura. No caso do quadrado, fica L ao quadrado. Tem a área do losango, que vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, tá bom? Olha, aqui é um losango. Essa aqui eu tenho a diagonal maior. Essa aqui eu tenho a diagonal menor. Quando eu faço Dzão vezes Dzinho dividido por 2, eu acho a área do losango ou do quadrilátero. O que é quadrilátero? É uma figura composta por 4 lados, tá bom? Ela pode ser quadrado, retângulo, trapézio, losango. É um quadrilátero. Muito bem. Aí, voltando aqui no desenho da apostila, para eu fazer aquela área, eu preciso saber o Dzão vezes o Dzinho. O Dzão eu tenho, ó, é 2 mais 2 mais 2, tá vendo? O Dzão eu tenho. Vou colocar aqui que o meu D vale 2. Vale 2 mais 2 mais 2. Vale 6. Qual que é a unidade que nós estamos trabalhando? Que isso é importante, ele fala? Não. Ele não fala. Então, peraí. Só deixa eu tomar um golinho de água, gente, que a minha garganta tá falhando. Então, a diagonal maior deu 6. A diagonal menor eu vou achar. Para eu achar essa diagonal menor, eu vou pensar na figura inscrita na circunferência. Observem esse triângulo aqui, pessoal. E observem essa circunferência. Ó, aqui eu tenho uma circunferência. E aqui eu tenho um triângulo inscrito na circunferência, tá vendo? Um triângulo inscrito na circunferência. Esse triângulo que está inscrito na circunferência, ele é equilátero. Um triângulo inscrito na circunferência é equilátero. Então, se eu chamar esse aqui de lado L, aqui também vai ser L. Tudo isso aqui, ó. E aqui também. E esse triângulo que está inscrito nessa circunferência verde, ele tem uma altura H, tá vendo? Eu consigo saber essa altura H, porque esse pedacinho vale 2, e aqui, como eu tracei esse segmento dividindo essa semicircunferência, esse elipse aqui na metade, se tudo é 2, eu posso falar que esse pedacinho aqui é 1. Então, aqui vale 1. Então, se aqui vale 2 e aqui vale 1, minha altura do meu triângulo inscrito na circunferência vale 3. Se a altura do triângulo vale 3, eu tenho condição de achar esse lado. Eu vou relacionar a fórmula de altura com o lado do triângulo. Achando o lado, eu achei a diagonal menor do paralelogramo, ok? Então, vamos agora para o triângulo equilátero inscrito na circunferência. Nós achamos ali que a altura vale 3 e eu quero saber o lado do triângulo. Qual é a fórmula que relaciona a altura do triângulo equilátero com o lado? H igual a L raiz de 3 sobre 2. Vocês sabem chegar nessa fórmula? Quando eu tenho um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais, e quero mostrar a altura dele, eu posso dividir esse triângulo em uma parte menor. Quando eu divido ele numa parte menor, ou seja, no meio,
Aqui eu continuo L, aqui L sobre 2, tá? Eu tracei a altura. Para eu traçar a altura, ela pega o ponto médio da base e faz 90 graus com essa base. Então, eu tenho esse pedaço do triângulo, aonde aqui é meu H, aqui é meu L, aqui é meu L sobre 2. E aqui é 90 graus. Pronto, só usar Pitágora. L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Eu quero saber a altura, então deixa ela sozinha. Coitado. Acha o MMC, vai dar 4L ao quadrado menos L ao quadrado, vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Passa a raiz. Raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Vai dar L raiz de 3 sobre 2, olha lá. L raiz de 3 sobre 2 vai ser sempre a altura do triângulo equilátero. Tem umas formulinhas pra gente guardar, então, que a gente tá conversando, né? As áreas dos polígonos e a altura do triângulo equilátero, tudo bem? Façam um fichário para vocês, coloquem lá. Triângulo, quadrilátero, trapézio, losango e coloca a área na frente. Querem que eu dê uma mãozinha pra fazer isso? Isso aqui, ó. Nos polígonos eu tenho o triângulo. Quando o meu triângulo é equilátero, eu tenho a área do triângulo equilátero, vai ser sempre L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por quê? Porque a hora que você fizer base vezes altura, vai dar esse valor. Desculpa. A altura do triângulo equilátero, nós acabamos de ver, ela é L, raiz de 3 sobre 2. A área de um losango, ela é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. A área de um trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura, que não coube direitinho, vezes a altura. E assim sucessivamente. E depois tem toda aquela apótema que eu já passei para vocês. A apótema, o raio, já passei para vocês. Vamos terminar nosso exercício para a gente não perder o raciocínio. Nós achamos a altura do triângulo equilátero. Nós sabemos do exercício que a altura vale 3. Então, no lugar de H, eu vou pôr 3. 3 vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. 6 é igual a L sobre raiz de 3. L vai ser 6 raiz de 3 sobre 3. Gente, aqui é racionalizando. Eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. Aqui dá para eu dividir o 6 por 3. Achei ao lado do meu triângulo inscrito na circunferência. O meu lado do triângulo inscrito na circunferência deu 2 raiz de 3. Se o meu lado é 2 raiz de 3, ele coincide com a diagonal menor. Então, agora eu tenho as duas diagonais. A maior, que é 6, tá aqui. E a diagonal menor agora, que é o Dzinho, que vale 2 raiz de 3. Por onde que nós achamos essa diagonal menor? Pelo lado. Como que nós achamos o lado? Pela altura do triângulo equilátero. Agora que eu tenho o Dzão e o Dzinho, basta colocar na fórmula do losango. A área do losango é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, a área vai ser 6 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2, que dá 6 raiz de 3, certo? Ficando, então, a resposta 6 raiz de 3. Resposta C, tá bom? 6 raiz de 3. Vou continuar o exercício em outro vídeo, porque esse já deu 20 minutos. Daí não consigo fazer o upload. Tchau, crianças.